Uma mensagem urgente para jovens cristãos. Para algo muito importante, especialmente estou me dirigindo a todos, mas especialmente aos jovens de hoje. Vocês não nasceram em uma cultura ou geração que cria força. Vocês nasceram em uma cultura e uma geração que procurou criar nada além de fraqueza. Em sua falta de convicção, falta de capacidade de plantar os pés na areia e ir contra todos pela causa de Cristo, sua geração não lhe ensina nada disso. E agora mesmo, se você acha difícil andar com Cristo, agora, então tema. Eu não sou profeta, nem um filho de profeta, isso não é alguma visão ou mesmo interpretação das Escrituras. É apenas ser estudante de história. Se não houver um avivamento neste país e você permanecer como cristão, e quero dizer permanecer, então a sua geração pode sofrer muito mais do que qualquer geração que já existiu neste continente. E se você estiver fraco agora, você irá desabar. Então a questão é que o que devemos fazer? O que devemos fazer? Bem, posso lhe dizer o que você não deve fazer. Você não precisa voltar às gerações anteriores e encontrar algum tipo de modelo de John Wayne ou de um cowboy, um soldado, e então tirar seu exemplo disso. Não, você deve fazer o que toda geração deve fazer se quiser ser forte no Senhor e servir o Senhor e honrar o Senhor. Você terá que viver nas Escrituras. Muitas vezes ouço esses jovens conversando e falando e falando e falando e falando, mas eles não conseguem ficar de pé. E não ficam de pé porque não se ajoelham no estudo das Escrituras e em oração. Um jovem e uma jovem que passam tempo em oração diante de um Deus santo que vive, se alimenta da palavra de Deus, podem permanecer de pé quando todos os outros caem. Então a questão é: você vai brincar de cristianismo? Você vai entrar em todos os tipos de grupo e se divertir? Você vai ser aquela pessoa que entra na palavra de Deus e cresce, que entra na palavra de Deus e se conforma à imagem de Cristo? Essa é a questão. Que eu posso dizer que quando eu estava na Universidade do Texas, inúmeros irmãos ao meu redor, inúmeros irmãos saindo para fazer coisas, fazendo parte de organizações cristãs, e agora, depois de mais de 35 anos, eu olho em volta e a maioria deles voltou completamente ao mundo. Porque o cristianismo é difícil, não é ir com a corrente, é ir contra a corrente, é uma luta só para andar nas convicções das Escrituras. Quanto mais é uma luta quando você decide que não é tudo sobre você, e não é tudo sobre a sua família, mas são cerca de 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo, e você decide calçar as botas de um soldado e lutar para dar a sua vida a algo. Sim, alguns de vocês aqui hoje são muito dedicados, muito piedosos. Vocês também precisam entender uma coisa, que não se trata apenas de uma piedade, não se trata de você levar sua família para o céu. Isso é maior do que você, maior do que sua família. Trata-se de levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Não importa o quanto doa ou o que aconteça, o custo, é disso de que se trata. E eu posso dizer que vejo tantos jovens desperdiçando suas forças em tolices, apenas em infantilidade total, em vez de se tornarem homens e pensarem em levar o Evangelho ao mundo da morte de Cristo.
Estive recentemente com um irmão e nós estávamos rindo juntos e ele disse: "Bem, irmão, só espero que sua cela seja ao lado da minha. Eu adoraria a comunhão. É, pode chegar a esse ponto, mas assim seja. Devemos ser fortes, mas não podemos ser fortes com base na personalidade, não podemos ser fortes apenas com base em alguma experiência boba ou uma conferência. Somos tão fortes quanto o tempo que passamos diante de Deus em Sua palavra e em oração. É isso que nos torna fortes. Josué tem que entrar na Terra Prometida, ele tem que travar batalhas sangrentas e horríveis. O que ele disseram que ele tem que reunir todas as armas para fazer que um ferreiro comece a criar armas. Não, ele foi instruído a meditar na palavra de Deus vivo, e isso o tornaria forte e corajoso. Os jovens de 1 João, eles eram fortes, porque a palavra de Deus habitou neles, então agora vamos para o livro de Romanos, capítulo 12. Agora, se você notar, aqui também havia o Salmo 1 anteriormente, e isso é porque à medida que eu estudo mais as Escrituras, fico surpreso com o relacionamento constante, e eu estou encontrando entre estes ditos de Cristo, os escritos de Paulo e o Antigo Testamento, e é quando você olha para Romanos capítulo 12, de certa forma estamos vendo a versão do Salmo 1 no Novo Testamento. Agora ele diz no versículo 1: "Portanto, peço vocês, irmãos, pela misericórdia de Deus, para apresentarem os vossos corpos como sacrifício vivo." Agora ele está pedindo de vocês tudo, não algumas horas por semana, não que vocês simplesmente desistam de algum pecado. Ele está dizendo para vocês darem a coisa mais cara que puderem, possivelmente dê, é a sua vida inteira. Isso é o que ele exige. Lembre-se agora de todos aqueles ensinamentos de Cristo: o homem que ganha a vida e a perde, o homem que perde a vida por minha causa é o homem que a encontra a vida. Este é um chamado para morrer. Você e todos provavelmente conhecemos Jim Elliot. E um dia depois de seu martírio, um amigo sobrevoou o local da praia onde ele foi martirizado, e o piloto disse que foi ali onde Jim morreu. E o amigo de Jim disse: não foi. O piloto, agora, eu estava aqui, eu dirigi o avião, eu peguei o corpo ali mesmo onde Jim morreu. Ele disse: não foi, eu estava com Jim quando ele morreu. Em uma igrejinha há vários anos, quando ele ofereceu a sua vida a Cristo. Quando o fez, você morre. Onde está a sua lápide? Deus está nos chamando para oferecer nossas vidas a Ele.